Nas antigas salas de pergaminhos das sinagogas judaicas e igrejas cristãs ao redor do mundo, um livro bíblico se destaca. É citado mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento no Novo Testamento. Contém as profecias mais detalhadas sobre o Messias, escritas séculos antes do nascimento de Jesus. Descreve os eventos com tamanha precisão que os céticos argumentam que deve ter sido escrito depois que os eventos ocorreram, e não antes. Moldou a teologia, inspirou hinos, deu esperança a milhões e continua a falar com poder através dos milhares de anos. Este é o livro de Isaías. Isaías é um livro de 66 capítulos que mistura poesia, profecia, história e revelação divina. Foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, por um profeta que serviu durante os reinados de 4 reis de Judá. Contudo, ele descreve eventos que ocorreriam no futuro próximo de Isaías, no futuro distante durante a época de Jesus, e até mesmo nos tempos do fim que ainda estão por vir. O livro contém algumas das mais belas passagens de toda a Escritura. Ele descreve a santidade de Deus, o pecado da humanidade e a salvação vindoura com palavras que ecoam através dos séculos. O Messias de Handel se inspira fortemente em Isaías. Os cultos de Natal citam suas profecias sobre o nascimento virginal e uma criança chamada Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. Os sermões de Páscoa proclamam sua descrição do servo sofredor que carregou nossos pecados. Mas Isaías também é misterioso. Os estudiosos debatem se foi escrito por uma única pessoa ou por vários autores. Suas profecias são repletas de significados, frequentemente referindo-se a eventos da época de Isaías, enquanto simultaneamente apontam para cumprimentos maiores séculos depois. Contém visões do céu, previsões de eventos históricos específicos, descrições do nascimento e da morte do Messias, e promessas de um reino futuro, quando Deus criará novos céus e uma nova terra. O impacto de Isaías é inestimável. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, o manuscrito mais completo encontrado era o de Isaías, demonstrando o quão precioso esse livro era para as antigas comunidades judaicas. Quando Filipe, o evangelista, encontrou o eunuco etíope lendo as Escrituras em Atos 8, era Isaías 53 que ele estava lendo. Quando Jesus iniciou seu ministério público em Lucas 4, ele leu Isaías 61. Quando Paulo explicou o Evangelho tanto a judeus quanto a gentios, ele citou Isaías repetidamente. Este livro une o Antigo e o Novo Testamento como nenhum outro. Ele olha para trás, para a criação, e para a frente, para a nova criação. Condena o pecado, mas promete a salvação. Pronuncia o juízo, mas oferece esperança. Revela a santidade de Deus, mas demonstra a sua misericórdia. Prediz o sofrimento do Messias, mas promete a sua glória. Compreender Isaías nos ajuda a entender toda a narrativa bíblica. Mostra o plano de Deus do princípio ao fim. Revela como a profecia funciona. Demonstra que Deus conhece o futuro e controla a história. Prova que Jesus é o Messias, mostrando como ele cumpriu profecias escritas 7 séculos antes de seu nascimento. É por isso que Isaías é ao mesmo tempo misterioso e impactante. É por isso que continua a falar através dos séculos. Esta é a história completa do livro profético mais notável da Bíblia. Quem foi o profeta Isaías? Isaías viveu e profetizou durante um dos períodos mais críticos da história de Israel. Seu nome significa "O Senhor é salvação", e todo o seu ministério se centrou nesse tema. O versículo de abertura do livro nos diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1:1.
Isaías serviu durante os reinados de 4 reis, abrangendo aproximadamente 40 a 60 anos de ministério, de cerca de 740 a.C. a 680 a.C. Essa foi uma época de turbulência internacional. O poderoso Império Assírio estava se expandindo, conquistando nações e ameaçando Judá. O reino do norte de Israel cairia para a Síria em 722 a.C., e Judá mal sobreviveria a um cerco assírio em 701 a.C. A tradição judaica nos conta que Isaías era de nascimento real ou nobre. Seu pai, Amós, possivelmente tinha parentesco com a família real, o que dava a Isaías acesso aos reis a quem servia. Isso explicaria sua presença frequente no palácio e sua ousadia em confrontar os reis com a mensagem de Deus. Isaías era casado com uma mulher descrita como a profetisa, e eles tiveram pelo menos 2 filhos cujos nomes carregavam significado profético. Seu primeiro filho chamava-se Sear-Jazube, que significa um remanescente retornará, apontando para a promessa de Deus de preservar um remanescente fiel apesar do julgamento vindouro. Seu segundo filho recebeu o nome mais longo de Maer-Salal, Hasbaz, que significa rápido é o despojo, veloz é a presa, profetizando a rápida derrota da Síria e de Israel pela Assíria. O ministério profético de Isaías começou com uma visão dramática no templo. Isaías 6 descreve como ele viu o Senhor assentado num trono alto e sublime, com a orla do seu manto enchendo o templo. Serafins, seres angelicais com 6 asas, voavam ao redor do trono, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A visão deixou Isaías atônito. Ele exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:5. Um dos serafins voou até Isaías com uma brasa acesa do altar, tocou seus lábios e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi removida, e o teu pecado perdoado. Isaías 6:7. Então Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Deus incumbiu Isaías, mas o advertiu de que sua mensagem seria amplamente rejeitada. O povo ouviria, mas não entenderia. Veria, mas não perceberia. Seus corações se endureceriam até que o julgamento viesse sobre a terra. Contudo, Deus prometeu que mesmo quando a terra estivesse devastada, uma semente sagrada permaneceria, um toco que brotaria novamente. Essa missão moldou todo o ministério de Isaías. Ele proclamaria a palavra de Deus fielmente, independentemente de as pessoas o ouvirem ou não. Ele anunciaria tanto o juízo quanto a esperança. Condenaria o pecado, apontando para a salvação futura. Isaías ministrou durante 4 reinados distintos. Sob o rei Uzias, Judá era próspero e forte, mas o rei tornou-se orgulhoso. Entrou ilegalmente no templo para queimar incenso e foi atingido pela lepra. Sob o rei Jotão, Judá continuou em relativa paz, embora os altares idólatras onde ocorriam cultos falsos não tenham sido removidos. O rei Acas enfrentou uma crise quando a Síria e Israel atacaram Judá, tentando forçar uma aliança contra a Síria. Isaías disse a Acas para confiar em Deus, e não em poderes estrangeiros. Ele ofereceu a Acas qualquer sinal para confirmar a proteção de Deus. Quando Acas recusou, Isaías deu um sinal mesmo assim. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Essa profecia teve um cumprimento imediato na época de Isaías, mas apontava, em última análise, para o nascimento virginal de Jesus. Mateus 1:22 a 23
conecta explicitamente essa profecia a Jesus. Acás não confiou em Deus. Ele apelou à Assíria por ajuda, tornando Judá um estado vassalo. Essa decisão teve consequências terríveis. A Assíria derrotou a Síria e Israel. Mas Judá perdeu sua independência e teve que pagar tributo. Sob o reinado de Ezequias, Isaías atingiu o auge de sua influência. Ezequias era um rei temente a Deus que ouvia os conselhos de Isaías. Quando a Assíria ameaçou Jerusalém, Isaías prometeu que Deus libertaria a cidade. Naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios, e o cerco foi suspenso. Quando Ezequias adoeceu e estava à beira da morte, Isaías lhe disse para pôr sua casa em ordem. Ezequias orou, e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Isaías foi o mensageiro tanto da sentença de morte quanto do indulto. A tradição judaica diz que Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, o filho perverso de Ezequias. Segundo o Talmude, Manassés mandou serrar Isaías ao meio dentro de um tronco oco. Hebreus 11:37 pode fazer referência a isso quando menciona pessoas fiéis que foram serradas ao meio. Isaías foi um homem corajoso que falou a verdade ao poder. Ele repreendeu reis, confrontou falsos profetas e alertou o povo sobre o julgamento vindouro. Mas ele também foi um homem de esperança que proclamou a fidelidade de Deus, prometeu restauração e descreveu o Messias vindouro com detalhes inigualáveis por qualquer outro profeta. A estrutura e o mistério de Isaías. O livro de Isaías apresenta um dos grandes enigmas dos estudos bíblicos. Os 66 capítulos dividem-se naturalmente em duas seções principais, e essas seções são tão diferentes em estilo, vocabulário e foco que muitos estudiosos argumentam que devem ter sido escritas por autores diferentes em épocas distintas. Os capítulos 1 a 39 focam-se principalmente no julgamento, nas advertências a Judá e as nações vizinhas, e nos eventos ocorridos durante a vida de Isaías, no século VIII a.C. Os capítulos 40 a 66 mudam drasticamente para conforto e esperança, descrevendo o retorno do exílio babilônico, a vinda do Messias e a futura restauração de Israel. O tom, a linguagem e o contexto histórico parecem mudar entre essas seções. Isso levou ao que os estudiosos chamam de teoria do deutério Isaías, sugerindo que os capítulos 40 a 66 foram escritos por um profeta diferente durante ou após o exílio babilônico, no século VI a.C., cerca de 150 anos após a morte de Isaías. Alguns estudiosos chegam a propor um trito Isaías, um terceiro autor para os capítulos 56 a 66. No entanto, diversos fatores corroboram a unidade do livro e a autoria única de Isaías. Primeiro, o próprio livro jamais sugere múltiplos autores. Ele identifica Isaías como o autor no início e se refere ao profeta Isaías ao longo de todo o texto. Em segundo lugar, os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 e datados de cerca de 100 a.C., contêm um rolo completo de Isaías, sem interrupções ou indícios de múltiplos autores entre os capítulos 39 e 40. Se diferentes autores escreveram essas seções, a comunidade judaica que preservou esse rolo aparentemente desconhecia esse fato. Terceiro, o Novo Testamento cita todas as seções de Isaías e as atribui ao profeta Isaías. O próprio Jesus citou tanto a primeira quanto a segunda parte e atribuiu ambas a Isaías. Mateus 15:7 a 9 cita Isaías 29:13. João 12:38 a 41 cita tanto Isaías 53:1 quanto Isaías 6:10, dizendo explicitamente que Isaías viu a glória de Cristo e falou dele. Em quarto lugar, as conexões linguísticas e temáticas entre as duas metades sugerem um único autor. A expressão "o Santo de Israel" aparece 12 vezes nos capítulos 1
a 39, e 14 vezes nos capítulos 40 a 66, mas raramente em outros profetas. Ambas as seções enfatizam a soberania de Deus, a inutilidade dos ídolos e a certeza da palavra de Deus. O mistério da estrutura de Isaías pode, na verdade, revelar algo profundo sobre a própria profecia. Isaías escreveu no século VIII a.C. sobre eventos que ocorreriam no século VI a.C., o exílio e o retorno da Babilônia. Eventos no século I depois de Cristo, a vinda do Messias, e até mesmo eventos ainda futuros para nós, a restauração final. Na perspectiva de Isaías, todos esses eram eventos futuros. Ele descreveu o exílio babilônico como se já tivesse acontecido, porque Deus o revelou a ele com muita clareza. Ele mencionou Ciro como o rei persa, que permitiria o retorno dos judeus. Isaías 44, 28, 45, 1. Cerca de 150 anos antes do nascimento de Ciro. Ele descreveu o sofrimento e a morte de Jesus 7 séculos antes de ocorrerem. É isso que torna Isaías misterioso. As profecias operam em múltiplos níveis. Frequentemente, elas têm um cumprimento imediato na época de Isaías, um cumprimento maior no Messias e um cumprimento final nos últimos tempos. Os estudiosos chamam isso de perspectiva profética, ou profecia telescópica, onde eventos próximos e distantes são vistos juntos, como observar picos de montanhas à distância, onde o primeiro plano e o fundo parecem se fundir. A estrutura de Isaías também reflete a estrutura de toda a Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia se divide em 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, Isaías se divide em 39 capítulos, que tratam do julgamento, e 27 capítulos que tratam da salvação. A segunda metade de Isaías começa com "Consolai, consolai o meu povo", assim como o Novo Testamento começa com a consolação da chegada do Messias. Isso não pode ser coincidência. Quer Isaías tenha estruturado seu livro dessa maneira conscientemente, quer Deus o tenha orquestrado, o paralelo sugere que Isaías é uma Bíblia em miniatura, contendo temas e mensagens que abrangem toda a Escritura. O mistério se aprofunda quando examinamos profecias específicas. Isaías 53, ao descrever o servo sofredor, fornece detalhes sobre a crucificação, escritos antes mesmo de a crucificação ser inventada como método de execução. Isaías 7,14 prevê um nascimento virginal, algo inédito na história da humanidade. Isaías 9,6 descreve uma criança que também é Deus poderoso e Pai eterno, aludindo à encarnação séculos antes de o conceito ser plenamente revelado. Algumas profecias em Isaías têm cumprimentos históricos claros, que podem ser verificados. Isaías previu a derrota de Senaqueribe, e ela aconteceu. Ele previu que a Babilônia conquistaria Judá, e isso aconteceu. Ele nomeou Ciro como aquele que decretaria a reconstrução do templo, e isso aconteceu. Essas profecias cumpridas nos dão confiança de que as profecias messiânicas também se cumpriram exatamente como foram escritas. A estrutura e o mistério de Isaías nos convidam a ver a mão de Deus na história. Eventos que parecem aleatórios, na verdade, seguem um roteiro escrito por Deus e revelado aos seus profetas. A ascensão e queda de impérios, o sofrimento dos inocentes, a salvação dos pecadores. Tudo foi previsto e declarado antecipadamente para provar que Deus é soberano e a sua palavra é certa. A mensagem de Isaías para a sua geração. Antes de analisarmos as profecias de Isaías sobre o futuro distante, precisamos entender sua mensagem para a sua própria geração. Isaías foi, antes de tudo, um profeta para Judá, no século VIII a.C., e suas palavras abordavam pecados e crises específicas que sua nação enfrentava.
O capítulo de abertura estabelece o tom. Isaías 1:2-4. Ouçam, ó céus, e deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os eduquei, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu senhor, mas Israel não me conhece, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se completamente dele. Deus acusou o seu povo de rebeldia, ignorância e corrupção. Até os animais reconhecem seus donos, mas o povo de Deus não o reconhecia. Isso não era ignorância intelectual, mas rejeição deliberada. Isaías condenou pecados específicos. O povo mantinha rituais religiosos, mas seus corações estavam longe de Deus. Isaías 1:11-15. Que me importa diante a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já me fartei dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eles ofereciam sacrifícios e orações, mas também oprimiam os pobres, aceitavam subornos, ignoravam viúvas e órfãos e praticavam a injustiça. Deus rejeitou sua adoração porque era um ritual vazio combinado com uma vida perversa. Isaías clamou por arrependimento. Isaías 1:16-18. Lavem-se, purifiquem-se, afastem da minha presença as suas más obras. Deixem de praticar o mal e aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, combatam a opressão, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus ofereceu perdão se eles se arrependessem do pecado e buscassem a justiça. Mas se recusassem, o julgamento viria. Isaías condenou particularmente os líderes. Isaías 3:14-15. O Senhor entrará em juízo com os anciãos e os príncipes do seu povo, dizendo: Vocês devoraram a vinha, e os despojos dos pobres estão em suas casas. Que significa esmagar o meu povo e moer a face dos pobres? Declara o Senhor Deus dos exércitos. Os ricos e poderosos enriqueceram-se oprimindo os pobres. Deus os responsabilizará. Isaías também confrontou as mulheres de Jerusalém por seu orgulho e vaidade. Isaías 3:16-17. Disse o Senhor: Porquanto as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço estendido, lançando olhares lascivos, rebolando e tilintando os pés, o Senhor ferirá com sarna a cabeça das filhas de Sião e exporá as suas entranhas. Não se tratava de uma condenação da beleza ou do adorno em si, mas sim do orgulho, do egocentrismo e do uso da riqueza para ostentação enquanto outros sofriam. O julgamento traria humilhação onde antes reinava o orgulho. Isaías advertiu que confiar em alianças estrangeiras, em vez de em Deus, levaria ao fracasso. Quando a Síria e Israel atacaram Judá, o rei Acaz entrou em pânico e pediu ajuda à Síria. Isaías disse-lhe para confiar em Deus. Isaías 7:9. Se vocês não forem firmes na fé, não serão firmes de maneira alguma. Acaz recusou-se a confiar em Deus e tornou Judá súdito da Assíria. Isaías advertiu que isso teria consequências. A própria nação em que Acaz confiava se tornaria uma ameaça. Isaías 8:7-8. Portanto, eis que o Senhor fará subir contra eles as águas do rio, caudalosas e numerosas, o rei da Assíria e toda a sua glória, e transbordará todos os seus leitos, e inundará todas as suas margens, e avançará sobre Judá, transbordará e passará, chegando até ao pescoço. Isaías previu que a Assíria invadiria Judá, embora Deus não permitisse a destruição completa.
Isso aconteceu durante o reinado de Ezequias, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém. Ao longo de seu ministério, Isaías equilibrou julgamento e esperança. Ele condenou o pecado, mas ofereceu perdão. Previu o exílio, mas prometeu o retorno. Descreveu a devastação, mas assegurou que um remanescente sobreviveria. Essa mensagem dupla aparece repetidamente. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e do Monte Sião, uma multidão de sobreviventes. Isaías 37, 32. Isaías também advertiu as nações vizinhas. Os capítulos 13 a 23 contêm profecias contra a Babilônia, a Assíria, a Filístia, Moabe, Damasco, a Etiópia, o Egito e Tiro. Essas profecias serviram a vários propósitos. Demonstraram a soberania de Deus sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Asseguraram a Judá que as nações que os oprimiam enfrentariam julgamento. Mostraram que os padrões morais de Deus se aplicam a todos. A profecia contra a Babilônia nos capítulos 13 e 14 é particularmente impressionante, porque a Babilônia ainda não era uma grande potência quando Isaías escreveu. Mesmo assim, ele previu em detalhes como a Babilônia cairia para os medos, como a cidade seria abandonada e como jamais seria habitada novamente. Tudo isso se concretizou. A mensagem de Isaías para a sua geração pode ser resumida da seguinte forma: o pecado traz julgamento, mas o arrependimento traz perdão. Confie em Deus, não em poderes estrangeiros. Mantenha a justiça, especialmente para os vulneráveis. Rituais religiosos vazios são inúteis sem retidão. Deus é soberano sobre todas as nações e cumprirá seus propósitos. Essas mensagens se aplicavam diretamente à época de Isaías. Mas também contém princípios que se aplicam a todas as gerações. O mesmo Deus que exigiu justiça de Judá no século VIII, a exige hoje. O mesmo Deus que prometeu preservar um remanescente fiel continua a agir por meio daqueles que confiam nele. As profecias sobre o Messias. As profecias de Isaías sobre a vinda do Messias são as mais detalhadas e profundas do Antigo Testamento. Mais do que qualquer outro profeta, Isaías descreveu quem seria o Messias, o que ele faria e por que viria. O Novo Testamento cita as profecias messiânicas de Isaías mais do que qualquer outra fonte ao explicar a identidade e a missão de Jesus. A primeira grande profecia messiânica aparece em Isaías 7. Quando o rei Acás enfrentou uma invasão e se recusou a confiar em Deus, Isaías lhe deu um sinal mesmo assim. Isaías 7,14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A palavra hebraica, Almá, pode significar jovem mulher ou virgem. Neste contexto, aponta para um nascimento milagroso. Mateus 1:22 a 23 cita explicitamente este versículo ao descrever a concepção virginal de Jesus por Maria. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Esse nome alude à encarnação, Deus se tornando humano. O sinal dado a Acás teve um cumprimento parcial imediato, talvez no nascimento do filho de Isaías. Mas seu cumprimento completo ocorreu 700 anos depois, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Isaías 9, 6 a 7 complementa isso com uma das profecias mais amadas das Escrituras. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Essa criança seria plenamente humana, nascida e plenamente divina, dada pelos céus. Os títulos que lhe são atribuídos são notáveis. Conselheiro maravilhoso sugere sabedoria sobrenatural. Deus poderoso é um nome para o próprio Deus. Pai eterno indica existência eterna e cuidado paternal. Príncipe da paz descreve seu caráter e seu reino. Ele reinaria para sempre no trono de Davi, estabelecendo justiça e retidão. Isso só poderia ser cumprido pelo Messias, um descendente de Davi que também seria Deus em forma humana. Jesus cumpre essa profecia. Ele nasceu na linhagem de Davi. Seu reino não tem fim, e ele incorpora todos esses títulos. Isaías 11, 1-5 descreve o caráter e o reinado do Messias. Do tronco de Jessé brotará um ramo, e das suas raízes um renovo frutificará. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O seu prazer estará no temor do Senhor. Ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá segundo o que ouviu, mas com justiça julgará os pobres, e com equidade defenderá os mansos da terra. Jessé era o pai de Davi. O Messias viria da linhagem de Davi. Mesmo que a linhagem real de Davi parecesse extinta como um toco de árvore, um novo broto surgiria. Jesus veio quando a linhagem de Davi havia perdido o poder político, mas ele ainda era descendente legal e biológico de Davi. O Espírito do Senhor repousaria sobre ele em plenitude. No batismo de Jesus, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Seu ministério demonstrou sabedoria, entendimento, conselho, poder e conhecimento sobrenaturais. Ele julgaria com perfeita justiça, defendendo os pobres e humildes. Isso descreve o ministério terreno de Jesus e o seu futuro reinado, quando ele retornar para estabelecer o seu reino na terra. Isaías 42, 1-4, apresenta o servo do Senhor, uma figura que aparece diversas vezes em Isaías 40-53. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não clamará, nem levantará a voz, nem a fará ouvir nas ruas. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Com fidelidade fará justiça. Não se desfalecerá, nem desanimará, até que estabeleça a justiça na terra, e as ilhas aguardarão a sua lei. Mateus 12:17-21 cita essa passagem e a aplica a Jesus. O caráter gentil e compassivo descrito aqui se encaixa perfeitamente com Jesus. Ele não veio com força militar, mas com humildade. Ele não esmagou os fracos, mas os restaurou. Isaías 49:6 mostra que a missão do servo se estende além de Israel. É pouco que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Eu te farei luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. O Messias traria a salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. E foi exatamente isso que aconteceu por meio de Jesus. O Evangelho alcançou todos os continentes. Mas a profecia messiânica mais profunda e detalhada encontra-se em Isaías 53. Este capítulo descreve o sofrimento e a morte do Messias com tamanha precisão que se lê como um relato de testemunha ocular escrito após a crucificação. No entanto, foi escrito 7 séculos antes da morte de Jesus. Isaías 53, 2-3. Pois ele cresceu diante dele como um renovo tenro, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura para que o admirássemos, nem aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e familiarizado com o sofrimento, e como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e nós não o tínhamos em consideração.
O Messias não viria com uma aparência ou credenciais impressionantes. Ele seria desprezado e rejeitado. Isso descreve perfeitamente a experiência de Jesus. Ele veio de origens humildes. Líderes religiosos o rejeitaram. Até mesmo seu próprio povo se voltou contra ele. Isaías 53, 4-6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o consideramos como afligido, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta é a expiação vicária descrita com perfeita clareza. O Messias carregaria nossos pecados, sofreria nossa punição e nos traria paz com Deus por meio de suas feridas. Pedro cita esta passagem em 1 Pedro 2, 24-25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora retornaram ao pastor e bispo das suas almas. Isaías 53, 7-9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores permanece muda, assim, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quanto à sua geração, quem considerou que ele foi cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E fizeram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano na sua boca. Jesus permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Foi condenado injustamente. Foi crucificado entre dois criminosos, mas sepultado no túmulo de José de Arimateia, o túmulo de um homem rico. Cada detalhe coincide. Isaías 53, 10-12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e submetê-lo à dor. Quando a sua alma se oferecer como expiação pela culpa, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu sofrimento e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as iniquidades deles. Portanto, eu lhe darei a sua parte com os muitos, e ele dividirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A morte do Messias fazia parte do plano de Deus. Foi uma oferta pela culpa, expiatória do pecado. Contudo, ele veria a sua descendência e prolongaria os seus dias, apontando para a ressurreição. Através do seu sacrifício, muitos seriam justificados. Ele intercederia pelos pecadores. Este é o Evangelho do Antigo Testamento. Isaías compreendeu que o Messias sofreria e morreria como sacrifício pelos pecados antes de reinar em glória. A maioria dos judeus na época de Jesus não percebeu isso, concentrando-se apenas nas profecias sobre o reino e a glória do Messias. Mas Isaías ensinou claramente ambos. Quando Filipe, o evangelista, encontrou o eunuco etíope lendo Isaías 53, em Atos 8, o eunuco perguntou: "Pergunto-te sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou de outra pessoa?" Filipe começou com essa passagem das Escrituras e lhe anunciou as boas novas a respeito de Jesus. Atos 8, versículos 34 a 35. Não há ninguém mais que essas profecias pudessem descrever. Os detalhes são específicos demais, o cumprimento exato demais. Isaías viu Jesus 7 séculos antes de seu nascimento e o descreveu com perfeita precisão.
as profecias históricas, que se tornaram realidade. Uma das razões pelas quais podemos confiar nas profecias de Isaías sobre o Messias e o futuro é que suas profecias sobre eventos mais próximos se cumpriram com notável precisão. O livro contém múltiplas previsões sobre eventos históricos específicos, nações e até mesmo indivíduos. E quando comparamos essas profecias com os registros históricos, encontramos um cumprimento perfeito. Isaías previu a queda de Samaria, capital do Reino do Norte de Israel, para a Assíria. Isaías 8:4 apresenta uma cronologia. Antes que uma criança aprendesse a dizer pai ou mãe, as riquezas de Damasco e Samaria seriam levadas pelo rei da Assíria. Isso aconteceu em 722 a.C., quando a Assíria conquistou tanto a Síria quanto Israel. Isaías previu a invasão assíria de Judá sob o reinado de Senaqueribe. Isaías 10, 5-6. Ai da Assíria, a vara da minha ira. O bastão em suas mãos é a minha fúria. Contra uma nação ímpia eu a enviarei, e contra o povo da minha ira eu lhe darei ordens, para tomar despojos, para roubar e para os esmagar como a lama das ruas. Deus usaria a Assíria como instrumento para julgar o seu povo. Mas Isaías também predisse que a Assíria não conseguiria destruir Jerusalém. Isaías 10:12. Quando o Senhor tiver terminado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o olhar altivo dos seus olhos. Em 701 a.C., Senaqueribe invadiu Judá, conquistou a maioria de suas cidades e sitiou Jerusalém. Ele exigiu rendição. O rei Ezequias consultou Isaías, que prometeu que Deus libertaria a cidade. Isaías 37, 33-35. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela, nem se aproximará dela com escudo, nem levantará contra ela trincheira de cerco. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Naquela noite, 2 Reis 19:35 registra: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 pessoas no acampamento dos assírios. E quando o povo se levantou de manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Senaqueribe recuou para Nínive. Seu próprio relato, registrado no prisma de Taylor, um artefato arqueológico agora no Museu Britânico, confirma que ele sitiou Jerusalém, mas não afirma tê-la conquistado. Ele diz que prendeu Ezequias como um pássaro engaiolado, mas teve que se retirar. A profecia de Isaías se cumpriu exatamente. Ainda mais notável é a profecia de Isaías sobre a Babilônia. Na época de Isaías, a Babilônia ainda não era uma potência mundial. A Assíria dominava a região. Mesmo assim, Isaías previu que a Babilônia ascenderia, conquistaria Judá, destruiria Jerusalém e o templo, e levaria o povo ao exílio. Ele também previu a queda da Babilônia e o retorno dos exilados. Isaías 39 relata como embaixadores da Babilônia vieram a Jerusalém, e Ezequias mostrou-lhes todos os seus tesouros. Isaías disse a Ezequias: eis que vem dias em que tudo o que há em tua casa, e tudo o que teus pais acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns dos teus próprios filhos, que procederão de ti, que gerarás, serão levados cativos e servirão de eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías 39, 6-7. E isso aconteceu exatamente como previsto. A Babilônia ascendeu ao poder sob o comando de Nabucodonosor. Conquistou Judá em 605, 597 e, finalmente, em 586 a.C. Destruiu Jerusalém e o templo e levou o povo para o exílio.
Membros da família real, incluindo Daniel, serviram no palácio da Babilônia. Mas Isaías também previu a queda da Babilônia. Os capítulos 13, 14, 21 e 47 contêm profecias contra a Babilônia. Isaías 13, 19 a 20. E a Babilônia, glória dos reinos, esplendor e pompa dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, nem será habitada por todas as gerações. Nenhum árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores farão ali repousar os seus rebanhos. A Babilônia caiu sob o domínio dos medos e persas em 539 a.C. e gradualmente se tornou ruínas desabitadas. Hoje, embora Saddam Hussein tenha tentado reconstruir parcialmente a Babilônia na década de 1980, ela permanece em grande parte deserta, exatamente como Isaías previu. O mais surpreendente é a profecia de Isaías que menciona Ciro, o rei persa que conquistaria a Babilônia e decretaria o retorno dos judeus. Isaías 44, 28. Ele diz de Ciro: Ele é o meu pastor e cumprirá todos os meus propósitos, diz de Jerusalém. Ela será reconstruída, e do templo os teus alicerces serão lançados. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante dele, e para desatar os cintos dos reis, e para abrir diante dele as portas, para que os portões não se fechem. Essa profecia foi escrita por volta de 700 a.C. Ciro só nasceu por volta de 600 a.C., aproximadamente um século depois de Isaías ter escrito. Mesmo assim, Isaías o nomeou especificamente e descreveu o que ele faria. Quando Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., ele emitiu um decreto permitindo que os povos cativos retornassem às suas terras natais e reconstruíssem seus templos. O decreto referente aos judeus está registrado em Esdras 1:2-3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Quem dentre vós for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e suba a Jerusalém, que fica em Judá, e reconstrua o templo do Senhor, Deus de Israel. Ciro reconheceu o Deus de Israel e cumpriu exatamente o que Isaías havia predito, 150 anos antes de seu nascimento. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879 e atualmente em exposição no Museu Britânico, confirma a política de Ciro de permitir que os povos cativos retornassem para casa e restaurassem seus templos. Essas profecias cumpridas demonstram que Isaías falou com autoridade divina. Ele não fez suposições baseadas na sorte. Deus lhe mostrou o futuro, e ele o registrou com precisão. Isso nos dá confiança de que suas profecias sobre o Messias e o fim dos tempos são igualmente confiáveis. A mensagem de conforto e esperança. Isaías 40 marca uma mudança drástica no livro. Enquanto os capítulos 1 a 39 enfatizavam o julgamento, os capítulos 40 a 66 enfatizam o consolo e a restauração. Esta seção se dirige a um povo exilado, prometendo que Deus não os esqueceu e os trará de volta. As palavras iniciais definem o tom. Isaías 40, 1 a 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai com ternura a Jerusalém e anunciai-lhe que a sua guerra terminou, que a sua iniquidade foi perdoada, que ela recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. O julgamento terminou. O exílio chegará ao fim. Deus oferece perdão e restauração. Essa mensagem teria trazido imensa esperança aos exilados na Babilônia, que se perguntavam se Deus os havia abandonado. Isaías 43:5 profetiza a vinda de um arauto que preparará o caminho para o Senhor. Uma voz clama:
Preparem no deserto o caminho do Senhor, endireitem no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todo monte e todo outeiro serão abaixados. O terreno acidentado se tornará plano, e os lugares ásperos uma planície. E a glória do Senhor será revelada, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Os 4 evangelhos citam esta passagem e a aplicam a João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Mateus 3:3, 3, Marcos 1:3, Lucas 3:4 a 6, João 1:20 e 3. O que começou como uma promessa de retorno físico do exílio apontava, em última análise, para a restauração espiritual por meio do Messias. Isaías 40 celebra a grandeza de Deus. Isaías 40:12 a 14. Quem mediu as águas na concha da mão, e com a palma da mão determinou os céus, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes em balanças e as colinas em pesos de precisão. Quem mediu o Espírito do Senhor, ou quem lhe deu conselho? A quem consultou e quem lhe fez entender? Quem lhe ensinou o caminho da justiça e lhe deu conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Deus é infinito, incomparável, onisciente e onipotente. Ele não precisa de conselho. Ele criou tudo. Isso lembraria aos exilados que o Deus que criou o universo certamente poderia libertá-los da Babilônia. Isaías 40, 28 a 31. Porventura não sabeis? Porventura não ouvistes? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fatiga. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa tem confortado os fiéis por séculos. Aqueles que confiam em Deus encontrarão forças renovadas mesmo quando as circunstâncias parecerem desesperadoras. Os capítulos 40 a 48 enfatizam a soberania de Deus sobre a história. Ele predisse eventos por meio dos profetas, para provar que ele é o verdadeiro Deus. Isaías 46, 9 a 10. Lembrem-se das coisas passadas desde a antiguidade. Porque eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há ninguém semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo: o meu propósito permanecerá firme, e realizarei toda a minha vontade. Deus conhece o futuro, porque Ele o controla. Suas profecias comprovam sua divindade. Os ídolos de outras nações não podem prever nada, porque não são deuses verdadeiros. Isaías zomba repetidamente dos ídolos. Isaías 44, 9 a 20, descreve em detalhes como as pessoas cortam uma árvore. Usam metade como lenha para cozinhar e se aquecer, e a outra metade para esculpir um ídolo, que depois adoram. O absurdo é óbvio. Estão adorando algo que eles mesmos fizeram com restos de madeira. Isaías 44, 17. E com o resto, ele faz um deus, um ídolo, e se prostra diante dele e o adora. Ele ora a ele e diz: livra-me, pois tu és o meu Deus. O profeta pergunta: ele não vê? Será que está tão enganado que não reconhece que está adorando um pedaço de madeira? Isso serviu a vários propósitos. Assegurou aos exilados que os deuses da Babilônia eram impotentes e não podiam impedir o Deus de Israel de restaurar o seu povo. Lembrou-lhes que somente o Senhor é Deus. Também serviu de exemplo para todas as gerações, alertando-as sobre a insensatez de confiar em qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Isaías 49 a 55 contém a essência dos cânticos do servo, descrevendo a missão e o sacrifício do Messias. Isaías 52, 13 a 53, 12, que examinamos anteriormente, é a descrição mais clara da expiação vicária no Antigo Testamento.
Isaías 54 promete restauração e amor eterno da aliança. Isaías 54:10. Pois os montes podem se retirar e os outeiros podem ser removidos, mas a minha fidelidade jamais se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de ti. Isaías 55 apresenta o convite do Evangelho. Isaías 55, 1-3. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar seu dinheiro com o que não é pão e seu trabalho com o que não satisfaz? Ouçam-me atentamente, comam o que é bom e deleitem-se com a melhor comida. Inclinem os seus ouvidos e venham a mim. Ouçam, para que a sua alma viva, e farei com vocês uma aliança eterna, a minha fidelidade e amor por Davi. A salvação é oferecida gratuitamente a todos que vêm. Não pode ser conquistada nem comprada. É uma dádiva da graça. Este convite se estende além da época de Isaías a todos os que têm sede espiritual. Isaías 55, 6-7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá compaixão dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará abundantemente. Há misericórdia e perdão abundante para aqueles que se voltam para Deus. Esta é a mensagem do Evangelho em sua forma do Antigo Testamento. Isaías 55, 10-11 promete que a palavra de Deus cumprirá seu propósito. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Assim como a chuva faz crescer, a palavra de Deus alcança o resultado desejado. Isso nos assegura que as profecias se cumprirão e as promessas serão realizadas. A visão da glória futura. A seção final de Isaías, capítulos 56-66, olha além do retorno do exílio para uma restauração final, quando Deus criará novos céus e uma nova terra. Esses capítulos combinam promessas de cumprimento próximo com visões de glória distante. Isaías 56, 3-8 promete que estrangeiros e eunucos que se unirem ao Senhor serão incluídos em seu povo. Isso era radical em uma época em que regras rígidas excluíam certos grupos da adoração. Isaías 56, 7. A estes trarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus citou este versículo quando purificou o templo. Marcos 11:17. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Isaías 58 aborda a questão do verdadeiro jejum e adoração. Não se trata meramente de rituais religiosos, mas de justiça e compaixão. Isaías 58, 6-7. Não é este o jejum que escolhi: quebrar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da opressão, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Não é repartir o seu pão com o faminto, acolher em sua casa o pobre desabrigado, vestir o nu que você encontrar e não se esconder de seus semelhantes. A verdadeira religião envolve cuidar dos outros, especialmente dos vulneráveis. Esse tema permeia todo o livro de Isaías e todas as Escrituras. Isaías 59 descreve o problema do pecado da humanidade e a solução de Deus.
Nenhum ser humano pode se salvar. Isaías 59, 16. Ele viu que não havia ninguém, e admirou-se de que não houvesse ninguém para interceder por ele. Então o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua justiça o sustentou. O próprio Deus teve que providenciar a salvação porque nenhum ser humano poderia fazê-lo. Isso aponta para a encarnação, onde Deus se fez homem para realizar o que nós não podíamos. Isaías 60 descreve a glória futura, quando a luz de Deus brilhará sobre o seu povo. Isaías 60, 1-3. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isso encontra cumprimento parcial no retorno do exílio e na vinda de Jesus como a luz do mundo. Mas o cumprimento completo aguarda a nova criação. Isaías 61, versículos 1-3, descreve a missão do Messias. Esta é a passagem que Jesus leu na sinagoga de Nazaré para anunciar o seu ministério. Lucas 4:18-21 registra: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus disse: Hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus afirmava ser o cumprimento da profecia de Isaías. Ele era o ungido que trazia boas novas, liberdade, cura e graça. Isaías 62 expressa o compromisso de Deus em restaurar o seu povo. Isaías 62, 4-5. Vocês nunca mais serão chamadas de abandonadas, nem a sua terra desolada. Mas vocês serão chamadas de meu prazer está nela, e a sua terra, casada. Porque o Senhor se agrada de vocês, e a sua terra será casada. Pois, como um jovem se casa com uma jovem, assim os seus filhos se casarão com vocês. E como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com vocês. Deus ama o seu povo com fidelidade à aliança. Ele os restaurará e se alegrará com eles como um noivo se alegra com a sua noiva. Isaías 63 e 64 contém orações e lamentos. Isaías 63, 16. Pois tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconheça. Tu, Senhor, és o nosso Pai. O teu nome é o nosso Redentor desde a antiguidade. Mesmo quando os ancestrais humanos falham, Deus permanece o Pai e Redentor fiel. Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus é o Criador que molda o seu povo. Esta bela imagem fala do seu controle soberano e do seu propósito amoroso. Isaías 65 descreve novos céus e uma nova terra. Isaías 65, 17-19. Pois eis que crio novos céus e uma nova terra, e as coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porque eis que crio Jerusalém para alegria, e o seu povo para regozijo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem clamor de angústia. Esta profecia vai além de qualquer restauração temporal, apontando para o estado final descrito em Apocalipse 21-22. Deus criará novos céus e uma nova terra onde não haverá mais tristeza, choro ou morte. Isaías 65:25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será o alimento da serpente. Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Isso descreve a restauração da criação à sua paz original, anterior ao pecado. Até mesmo o reino animal estará em paz, sem mais predação ou violência. Isaías 66 conclui com advertência e promessa. A adoração falsa e a rebeldia serão julgadas, mas os humildes e contritos serão abençoados. Isaías 66, 1-2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar será o do meu repouso? Todas estas coisas a minha mão fez, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Deus não precisa de um templo. Ele deseja corações humildes que respondam à sua palavra. Esta mensagem se aplica a todas as gerações. Isaías 66, 22-23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que eu crio permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim também permanecerão a vossa descendência e o vosso nome. De lua nova a lua nova, e de sábado a sábado, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. O livro termina com uma visão de adoração eterna. O povo de Deus perdurará para sempre, adorando-o na nova criação. Essa é a esperança suprema que Isaías oferece. A influência de Isaías no Novo Testamento. Nenhum livro do Antigo Testamento é mais citado no Novo Testamento do que Isaías. Os apóstolos e os evangelistas recorreram repetidamente a Isaías para explicar a identidade, a missão, a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus. Compreender Isaías é essencial para compreender o Novo Testamento. Só o Evangelho de Mateus cita ou faz alusão a Isaías pelo menos 25 vezes. Mateus via Jesus como o cumprimento das profecias de Isaías sobre o Messias. Mateus 1:23 cita Isaías 7:14 sobre o nascimento virginal. Mateus 3:3 cita Isaías 43 sobre João Batista preparando o caminho. Mateus 4, versículos 14-16 cita Isaías 9, versículos 1-2 sobre o amanhecer na Galileia, onde Jesus começou seu ministério. Mateus 8, versículo 17 cita Isaías 53, versículo 4 sobre Jesus curando os enfermos. Mateus 12, versículos 17-21, cita Isaías 42, versículos 1-4 sobre o servo manso. Mateus 13, versículos 14-15, cita Isaías 6, versículos 9-10 sobre corações endurecidos. Mateus 15, versículos 8-9, cita Isaías 29, versículo 13 sobre adoração vã. Os outros evangelhos fazem o mesmo. Lucas 4:17-21 registra Jesus lendo Isaías 61 na sinagoga e declarando seu cumprimento. João 12:38 cita Isaías 53:1 sobre a incredulidade. João 12:40 cita Isaías 6:10 sobre a cegueira espiritual. João 12:41 diz que Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito dele. O livro de Atos mostra a igreja primitiva usando Isaías para explicar o Evangelho. Atos 8, 30 e 2-35 registra Filipe explicando Isaías 53 ao eunuco etíope e pregando sobre Jesus a partir desse texto. Atos 13:47 cita Isaías 49:6 sobre ser luz para as nações. Atos 28, 26-27 cita Isaías 6, 9-10 sobre a rejeição da mensagem. As cartas de Paulo estão repletas de citações de Isaías. Romanos 9, 27-29 cita Isaías 10, 22-23 e 9 sobre o remanescente. Romanos 10, versículo 16 cita Isaías 53, versículo 1 sobre crer na mensagem. Romanos 10, versículos 20-21 cita Isaías 65, versículos 1-2 sobre Deus alcançando aqueles que não o buscaram. Romanos 11,
26 a 27. Cita Isaías 59. 20 a 21, sobre o libertador de Sião. Romanos 15, 12. Cita Isaías 11:10, sobre a raiz de Jessé. Romanos 15, 21 cita Isaías 52:15, sobre aqueles que não escutaram. 1 Coríntios 15:54, cita Isaías 25:8, sobre a morte sendo tragada pela vitória. 2 Coríntios 6:2, cita Isaías 49:8, sobre o dia da salvação. Efésios 6:15, alude a Isaías 52:7, sobre os pés calçados com o evangelho da paz. Pedro também cita Isaías. 1 Pedro 1:24 a 25, cita Isaías 46:8, sobre a palavra eterna de Deus. 1 Pedro 2:6, cita Isaías 28. 16, sobre a pedra angular. 1 Pedro 2:22, cita Isaías 53:9, sobre Cristo não ter cometido pecado. 1 Pedro 2:24 alude a Isaías 53:5, sobre a cura através de suas feridas. O livro do Apocalipse contém inúmeras alusões às visões de Isaías. Apocalipse 21:1 ecoa Isaías 65:17, sobre novos céus e uma nova terra. Apocalipse 20:1-4 ecoa Isaías 20:5-8, sobre enxugar lágrimas. Apocalipse 60:5-19, sobre não chorar mais. O uso extensivo de Isaías demonstra várias coisas. Primeiro, os autores do Novo Testamento viam Jesus como o cumprimento das profecias de Isaías. Eles não estavam forçando interpretações, mas reconhecendo cumprimentos genuínos. Em segundo lugar, Isaías forneceu a estrutura teológica para a compreensão da missão de Jesus. As passagens sobre o servo sofredor explicavam por que o Messias precisava sofrer e morrer. As passagens sobre a vitória explicavam a sua ressurreição e o reino vindouro. Em terceiro lugar, o universalismo de Isaías, sua visão de salvação que se estende a todas as nações, apoiava a missão da igreja de pregar o evangelho aos gentios. Isaías profetizou que o servo seria uma luz para as nações, e que pessoas de todas as nações adorariam o Senhor. Em quarto lugar, as passagens de consolo de Isaías davam esperança aos crentes perseguidos. Quando os primeiros cristãos enfrentavam provações, podiam ler as promessas de restauração de Isaías e confiar que Deus as cumpriria. A conexão entre Isaías e o Novo Testamento não é coincidência. Deus a orquestrou. Isaías escreveu sobre o Messias 7 séculos antes de Jesus, descrevendo-o com tamanha precisão que os autores do Novo Testamento simplesmente apontaram para o seu cumprimento. Isso é uma prova de inspiração divina. Nenhum ser humano poderia prever o futuro com tamanha exatidão, a menos que Deus o revelasse. Por que Isaías ainda é importante hoje? Isaías não é apenas uma profecia antiga cumprida há muito tempo. Ela continua a falar poderosamente a todas as gerações, incluindo a nossa. Vários motivos explicam seu impacto e relevância contínuos. Primeiramente, Isaías revela o caráter de Deus com uma clareza incomparável. O livro apresenta Deus como santo, soberano, fiel, justo, misericordioso e amoroso. Isaías 6 demonstra sua santidade transcendente. Capítulos como 40 e 46 exibem sua soberania sobre a história. Capítulos como 54 e 62 demonstram seu amor da aliança. Compreender quem Deus é transforma a nossa maneira de viver. Se Deus é verdadeiramente soberano, podemos confiar nele em tempos incertos. Se ele é verdadeiramente fiel, suas promessas são seguras. Se ele é verdadeiramente misericordioso, o perdão está disponível. Isaías nos ajuda a conhecer melhor a Deus. Em segundo lugar, Isaías aborda a condição humana com honestidade. Não ameniza o pecado nem minimiza a rebeldia humana. Isaías 1 descreve o povo como uma nação pecadora, carregada de iniquidade. Isaías 53 diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos.
Isaías 64, 6 afirma que nossas obras justas são como trapos imundos. Esse diagnóstico é essencial. Não podemos apreciar o Evangelho até entendermos nossa necessidade. Isaías nos mostra que estamos espiritualmente doentes e não podemos nos curar. Só então podemos compreender que o próprio Deus providencia a salvação. Terceiro, Isaías apresenta o Evangelho com clareza. As passagens sobre o servo sofredor explicam a expiação vicária. Cristo carregou nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Ele tomou sobre si o nosso castigo para que pudéssemos ter paz com Deus. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. Isaías 55 convida todos os sedentos a virem livremente e receberem a vida espiritual. Isaías 1,18 promete que, embora nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, podem se tornar brancos como a neve. O Evangelho não está oculto em teologia complexa, mas declarado de forma clara para que todos o compreendam. Em quarto lugar, Isaías oferece esperança para o futuro. Num mundo repleto de más notícias, conflitos, injustiças e sofrimento, Isaías promete que Deus restaurará a justiça. O mal será julgado. A justiça prevalecerá. Deus criará novos céus e uma nova terra onde habitará a retidão. Os crentes podem perseverar nas provações presentes porque conhecem o final da história. Isaías nos assegura que nosso trabalho não é em vão. O reino de Deus virá. A sua vontade será feita na terra como no céu. Em quinto lugar, Isaías nos chama a uma vida de fé. O livro enfatiza repetidamente que Deus se importa com a justiça, especialmente para os pobres, oprimidos e vulneráveis. A verdadeira religião envolve tanto a crença correta quanto a ação correta. Não podemos afirmar amar a Deus enquanto ignoramos a injustiça ou negligenciamos os necessitados. Isaías desafia a religião complacente que se limita a cumprir formalidades sem transformação do coração. Ele clama por arrependimento genuíno, não apenas por obediência ritualística. Exige que nossas vidas estejam em consonância com nossas crenças. Em sexto lugar, Isaías demonstra como a profecia funciona. Ao mostrar cumprimentos próximos e distantes, múltiplas camadas de significado e perspectiva profética, Isaías nos ajuda a interpretar outras passagens proféticas. Aprendemos que a profecia pode ter aplicação imediata e cumprimento futuro. Vemos também que o propósito da profecia não é primordialmente satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas sim chamar as pessoas à fidelidade no presente. Isaías predisse o juízo para levar as pessoas ao arrependimento. Ele predisse a restauração para dar esperança àqueles que se arrependessem. Sétimo, Isaías mostra que Deus cumpre suas promessas. Todas as previsões de Isaías sobre os eventos até a época de Jesus se concretizaram. A Assíria invadiu Jerusalém, mas não a destruiu. A Babilônia conquistou Judá e levou seu povo para o exílio. Ciro decretou o retorno. O Messias veio exatamente como descrito. Isso nos dá a certeza de que as profecias ainda não cumpridas também se cumprirão. Deus é fiel. Sua palavra é certa. O que ele promete, ele cumpre. Oitavo, Isaías se dirige às nações e aos líderes. Suas mensagens sobre justiça, orgulho, opressão e falsa segurança se aplicam aos governos de hoje da mesma forma que se aplicavam aos reinos antigos. Os líderes devem atentar para os alertas de Isaías sobre confiar na força militar em vez de em Deus, sobre enriquecer-se às custas dos pobres e sobre formar alianças que comprometem valores. Finalmente, Isaías nos conduz a Jesus. Todos os temas principais em Isaías apontam para Cristo. Ele é o menino nascido da Virgem, chamado Emanuel. Ele é o governante chamado Conselheiro Maravilhoso e Príncipe da Paz. Ele é o servo sofredor que carregou os nossos pecados. Ele é a luz para as nações. Ele é aquele que traz boas novas aos pobres e libertação aos cativos.
A leitura de Isaías deve aumentar nosso amor por Jesus, nossa gratidão por seu sacrifício e nossa confiança em seu retorno. O livro começa com a rebelião humana e o julgamento de Deus, mas termina com a nova criação e a adoração eterna. Da condenação à glória, do exílio à restauração, da morte à ressurreição, da terra aos novos céus e à nova terra, Isaías narra a história que culmina em Cristo. O livro que une passado, presente e futuro. O livro de Isaías é misterioso porque opera em múltiplos níveis. Suas profecias tinham significado para a geração de Isaías, um significado ainda maior para as gerações posteriores, que viram o cumprimento em Cristo, e um significado final para as gerações futuras, que verão a nova criação. Isaías falou ao povo de Judá no século VIII a.C. sobre seus pecados e o julgamento vindouro. Falou aos exilados do século VI a.C. sobre consolo e restauração. Falou aos judeus e gentios do século I depois de Cristo sobre Jesus, o Messias. E fala conosco hoje sobre o caráter de Deus, as necessidades da humanidade, a salvação disponível e a esperança futura. O livro é impactante porque suas profecias se cumpriram com uma precisão impressionante. Isaías deu o nome de Ciro, 150 anos antes de seu nascimento. Ele descreveu a crucificação antes mesmo de ela ser inventada. Ele previu o nascimento virginal, o ministério de Jesus, sua rejeição, seu sofrimento, sua morte como sacrifício pelo pecado e sua ressurreição. Nenhum outro texto antigo contém profecias tão específicas e verificáveis. Isso prova que Isaías falou em nome de Deus. Valida toda a afirmação bíblica de que as Escrituras são divinamente inspiradas. O impacto de Isaías continua ao longo da história cristã. A Igreja encontrou consolo no capítulo 40, compreendeu a salvação no capítulo 53 e encontrou esperança nos capítulos 65 e 66. Missionários foram motivados pela visão de todas as nações adorando a Deus. Mártires foram sustentados pelas promessas de ressurreição e vida eterna. O livro moldou a teologia cristã. Seu ensinamento sobre a expiação vicária tornou-se central para a compreensão do Evangelho. Sua visão do servo sofredor, que é também o rei conquistador, explicou como Jesus pôde morrer e ainda assim ser o Messias. Suas promessas da nova criação deram conteúdo à esperança cristã. Isaías também influenciou o culto cristão. Inúmeros hinos se inspiram em sua linguagem. Eis-me aqui, Senhor, do capítulo 6. Ó vinde, Emanuel, do capítulo 7. Quão belo és, do capítulo 52. Está tudo bem com a minha alma, que alude ao capítulo 26. E o Messias de Handel cita extensivamente Isaías. O mistério de Isaías inclui a questão da autoria, que abordamos anteriormente. Independentemente de ter sido escrito por um único profeta, ou por vários, o livro apresenta uma mensagem unificada sobre a santidade de Deus, o pecado da humanidade e o plano de salvação de Deus. Os manuscritos do Mar Morto e o testemunho do Novo Testamento corroboram a autoria única do profeta Isaías. O mistério também abrange as camadas de significado da profecia. Uma predição sobre eventos na época de Isaías aponta para um cumprimento maior na época de Cristo e um cumprimento final nos últimos tempos. Não se trata de múltiplos cumprimentos, mas de um único cumprimento com múltiplas dimensões. O mistério se aprofunda quando consideramos como Isaías previu detalhes da vida de Jesus 7 séculos antes. Ele descreveu o nascimento virginal, o ministério na Galileia, milagres de cura e restauração, a rejeição por líderes religiosos, a traição, o silêncio diante dos acusadores, o fato de ter sido contado entre os criminosos, a perfuração da garganta, o sepultamento no túmulo de um homem rico e a ressurreição. Essas não são generalidades vagas, mas detalhes específicos que se concretizaram exatamente.
Isso não pode ser explicado por coincidência ou intuição humana. Somente a revelação divina justifica a precisão profética de Isaías. Deus mostrou o futuro a Isaías porque queria que soubéssemos que ele controla a história e cumpre suas promessas. O maior impacto de Isaías talvez seja o de tornar a fé razoável. Não somos convidados a crer cegamente. Podemos examinar as evidências. Podemos comparar as profecias de Isaías com os registros históricos e ver que se cumpriram. Podemos ler suas descrições do Messias e ver que Jesus as cumpriu perfeitamente. Podemos confiar que o que Deus prometeu para o futuro também se cumprirá. Para aqueles que lutam contra a dúvida, Isaías oferece provas. Para aqueles que enfrentam provações, Isaías oferece consolo. Para aqueles que buscam significado, Isaías oferece propósito. Para aqueles perdidos no pecado, Isaías oferece o caminho para a salvação. O livro de Isaías une passado, presente e futuro. Conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Liga as profecias antigas ao seu cumprimento moderno. Une a terra ao céu, a necessidade humana à provisão divina, a morte à ressurreição e o sofrimento presente à glória futura. É por isso que Isaías é o livro mais misterioso e impactante da Bíblia. Ele revela o plano de Deus do princípio ao fim. Ele prova que as Escrituras são divinamente inspiradas. Ele apresenta Jesus claramente como o servo sofredor e rei conquistador. Ele oferece esperança a todas as gerações de que Deus é soberano, fiel e cumprirá todos os seus propósitos. Ao lermos Isaías, ouvimos Deus falando através dos séculos. Vemos sua mão guiando a história. Compreendemos seu plano de salvação. Encontramos conforto em suas promessas. Somos chamados a uma vida de fidelidade. Somos direcionados a Jesus. E recebemos a esperança de que um dia Deus criará novos céus e uma nova terra, onde habitará uma justiça, onde as lágrimas serão enxugadas e onde o adoraremos para sempre. Esta é a história completa de Isaías. É por isso que ela importa. É por isso que ela perdura. É por isso que ela continuará a falar enquanto houver pessoas que buscam conhecer a Deus e compreender os seus caminhos.